Deixa eu conversar agora, gente, com mais um brasileiro que está lá em Israel, conversando, gentilmente aceitando nosso convite para estar aqui num domingão. Ele é o Mário Roberto Melo, mora na cidade de Nahária, que tem sido atacada pelo Hezbollah, ali próxima da fronteira com o Líbano, e ele teve o filho dele convocado pelo exército para lutar nessa batalha. Tudo bem, Mário? Seja muito bem. Tudo bem não, né, meu amigo? É claro que não estão tão boas as coisas assim, mas eu vejo que você está com um semblante positivo. Aqui já é de noite e você falou muito bem. Estamos num verdadeiro suspense aqui no norte do país. Nahária fica a apenas 10 quilômetros do Líbano e não faz 2 horas que o norte do país foi atacado, na cidade de Kiryat Shmona, que fica a 40 quilômetros daqui, mas que é mais próximo ainda do Líbano. Ou seja, eu estou a 10 quilômetros do Líbano e Kiryat Shmona está a 2 quilômetros do Líbano. E como está tão próxima do Líbano e não teria tempo de correr para o abrigo, o governo israelense decidiu evacuar todos os habitantes da cidade para uma distância mais segura de um ataque imediato do Hezbollah, que, por sinal, Nassala, que é o líder do Hezbollah, o secretário-geral, como se chama no Ocidente, ele disse que não está interessado em entrar numa guerra concreta com Israel. Mas o que ele vem fazendo todos os dias não deixa de ser o início de uma guerra. Porque quem manda um míssil para o território de outro país é declaração de guerra, no meu entendimento. Ô Mário, eu queria que você pudesse falar para a nossa audiência o que é o Hezbollah, né? Porque a gente discute muito o Hamas está mais na mídia do que o Hezbollah, até pelos atentados do 7 de outubro, mas o Hezbollah é um grupo muito maior do que o Hamas, né? Não há o que comparar. O grande perigo aqui no Oriente Médio é o Hezbollah, que é um mini Daesh. Daesh é o Estado Islâmico. E simplesmente eles não, até agora pelo menos, não são tão cruéis como o Hamas e o Daesh. O que o Hamas fez no dia 7 de outubro é algo imperdoável e não é à toa que eles estão pagando esse preço. Inclusive eu estava vendo e ouvindo a todos vocês no que tange de, quem sabe, virar um cemitério de israelenses ali na faixa de Gaza. Não. Vamos perder alguns soldados, já perdemos, cerca de 27, e isso eu acredito que, da forma que está sendo feita, a gente aqui em Israel trará uma grande vitória contra o terrorismo. E voltando ao Hezbollah, eu diria que seria um Hamas multiplicado por 50 vezes. Perfeito. Acácio. Mário, boa noite. Nossa solidariedade a você e a sua família. Nós discutíamos aqui anteriormente sobre a situação interna de Israel antes dos ataques do Hamas. Eu gostaria que você falasse, se possível, o quanto essa disputa política interna de Israel fragilizou o país para que esses ataques acontecessem. Se é que fragilizaram, obviamente. Você tocou num assunto que todo israelense se encontra indignado, até mesmo aqueles que apoiaram o Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel. Eu posso afirmar que, pelo menos, quem estudou história e viu as duas diásporas de Israel, isso aconteceu pela divisão do povo israelense, tanto através dos babilônios como dos romanos, que teve a sua diáspora no ano 70 depois de Cristo, tendo a grande parte do povo judeu sendo escravizado em Roma ou expulso para a redondeza, até a volta deles com a criação do Estado de Israel pela ONU em 1948. E
o que pelo menos gerou dessa guerra, desse ataque macabro, no dia 7 de outubro, é que o povo se uniu novamente. A grande decepção ainda da maioria é que Benjamin Netanyahu não marcou com responsabilidade desse fracasso, porque jamais a inteligência israelense deixou de perceber, até mesmo na guerra do Yom Kippur, há 50 anos exatamente atrás, Golda Meir foi alertada sobre isso, simplesmente não acreditou, e dessa vez ninguém soube. Houve um boato em que os egípcios teriam avisado a Netanyahu que o Hamas estava preparando algo grande, mas isso foi desmentido, ninguém estava sabendo. E foi o grande fracasso, pela primeira vez, da inteligência fora do país, que é tida pelo Mossad, já que aqui dentro é o Shabak, e, lamentavelmente, incorreu na morte de tantos civis, tantas crianças, tantas mulheres grávidas, inclusive, e idosos. Ô Mário, e como é que vocês estão vendo aí em Israel essas visitas que foram realizadas pelo secretário americano Antony Blinken aos países árabes, né? Inclusive num discurso hoje lá nos Estados Unidos, o presidente americano Joe Biden disse que as negociações para um cessar-fogo estão avançando e que os Estados Unidos estão extremamente felizes em poder liderar esse processo. Como é que vocês estão vendo essa relação dos Estados Unidos com países árabes nesse momento? Israel está satisfeitíssimo com as ações e atitudes do governo Biden. Jamais nenhum presidente americano foi tão gentil, tão generoso, melhor dizendo, à causa israelense. E, no meu ponto de vista, não havia outra alternativa, senão apoiar totalmente Israel. Inclusive, pela primeira vez, eu vi, pelo menos de início, que os países árabes condenaram essa ação terrorista do Hamas. E digo mais, eu acredito que os Estados Unidos conseguiram, junto com o Ocidente, trazer um apoio total pela primeira vez a Israel. E todos os líderes dos países mais desenvolvidos da Europa já estiveram aqui, inclusive hoje o próprio ex-primeiro-ministro da Inglaterra, Boris Johnson, e ficou simplesmente apavorado com a maldade do Hamas e deu total apoio e solidariedade a Israel. Agora, em relação ao cessar-fogo, nenhuma pressão de nenhum país, principalmente dos Estados Unidos, fará Israel ceder até que libertem todos os reféns que estão em posse do Hamas. Então, Mário, eu não sei se você estava acompanhando a nossa discussão antes da tua entrada, e a gente estava falando exatamente sobre essa questão do posicionamento americano, se os Estados Unidos de alguma forma estariam fazendo aí talvez um jogo duplo nesse momento para tentar de alguma forma não ficar apenas com o ônus dessa guerra, que naturalmente hoje, do ponto de vista midiático, está em cima do Estado de Israel. Pelo que eu vi aqui da tua fala, o Renato Batista talvez não concorde em relação a essa questão de que o Biden está firme e forte, porque a gente discutiu e debatemos isso aqui agora há pouco. Eu queria que vocês pudessem falar isso com o Mário, a gente tentar fazer uma discussão em relação a isso. Entendo, obviamente, enfim, Israel é um aliado dos Estados Unidos e, obviamente, a gente falou aqui sobre o financiamento norte-americano para Israel, algo que ocorre todos os anos, porém a gente tem visto também nos últimos dias, principalmente, posicionamentos que são um pouco dúbios, tá? O acaso citou aqui o do Antony Blinken, que fez uma fala ali que ficou algo que deixou meio dúvida, deixou meio no ar esse apoio tão firme a Israel ter o seu direito de legítima defesa, né? Muito mais falando na questão do cessar-fogo, dos reféns, do que, de fato, em Israel ter o seu direito de legítima defesa, de autodefesa. Porque, Mário, antes de você entrar, a gente está com uma avaliação aqui, aí você me dá a tua impressão daí, mas a nossa avaliação é que essa guerra vai ser decidida de acordo com as pesquisas eleitorais americanas. A gente aqui acredita que o Biden está promovendo discursos nesse momento um pouco
pouco dúbios, porque ele tem pesquisa na mão e ele está vendo se isso de alguma forma o beneficia. Você não acha? Eu tenho certeza de que ele não pode continuar como iniciou, porque pela pesquisa lá nos Estados Unidos, os votos árabes estão diminuindo drasticamente, e isso pesa, sem dúvida, na eleição de Biden. Mas eu posso afirmar que Israel está convicto de que, para haver um cessar-fogo, não abre mão dos reféns retornarem a Israel. Beraldo. Mário, boa noite. Eu queria saber como é, na sua percepção, se a relação com o ex-presidente Trump era melhor com Israel do que é com Biden, sobretudo diante desse episódio, se caso Trump fosse presidente, era esperado algum outro tipo de comportamento, e também perguntar sobre seu filho que foi convocado pelo Exército. Você pode compartilhar conosco a idade que ele tem e qual o papel que ele desempenhará, pelo menos nesse momento, nessa guerra? A primeira pergunta, eu posso lhe afirmar que Biden superou a qualquer outro, inclusive até mesmo a Donald Trump, que era um irmão de Netanyahu. Mas a forma que ele chegou aqui, com o país em guerra, e fazer o que ele fez, trazer 2 porta-aviões, ninguém faria o que Biden fez. Em relação ao meu filho, eu não posso dizer o que ele faz, mas ele está se recuperando, ele foi acidentado, ele estava no sul do país, foi operado e amanhã retorna para o Exército. Ele volta para o sul do país, onde se encontra o Hamas. Perfeito. Mário, deixa eu te agradecer pela sua participação aqui no Tá na Roda nesse domingão. O Mário que está ali numa cidade próxima, inclusive da fronteira com o Líbano, que foi atacada recentemente pelo Hezbollah, e estava contando um pouco pra gente do filho dele, convocado pelo Exército para lutar ali na linha de frente dessa batalha. Obrigado, viu, Mário? Força aí, a gente fica feliz de te ver bem. Muito obrigado, estou sempre à disposição. Um grande abraço a todos. Valeu.